Olá, pessoal! Bem-vindos ao nosso canal sobre estoicismo. Hoje vamos mergulhar em um tema profundo e universal: como os estoicos encaravam a morte e o medo. Prepare-se para uma jornada filosófica que pode mudar sua perspectiva sobre a vida e a mortalidade. Antes de entrarmos no tema principal, vamos fazer uma breve recapitulação sobre o estoicismo. O estoicismo é uma escola filosófica fundada por Zenão de Cítio, no século III a.C. Seus principais expoentes incluem Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio. A filosofia estoica se concentra na ética, na lógica e na física. Os estoicos buscavam viver em harmonia com a natureza e a razão. Eles acreditavam que a virtude é o único bem verdadeiro e que devemos aceitar o que não podemos controlar. Agora vamos explorar como os estoicos viam a morte. A morte como parte natural da vida. Os estoicos viam a morte como um evento natural e inevitável. Sêneca disse: "Você está morrendo todos os dias, pois todos os dias uma parte da vida é tirada de nós." A morte como motivação para viver bem. A consciência da morte nos incentiva a viver uma vida virtuosa e significativa. Marco Aurélio escreveu: "Você poderia deixar esta vida a qualquer momento. Tenha isso em mente. Faça, diga e pense tudo de acordo com esse fato." A indiferença estoica à morte. Os estoicos consideravam a morte como algo indiferente, nem bom nem ruim em si. Epicteto ensinou: "Não tenha medo da morte, tenha medo de nunca começar a viver." A morte como libertação. Alguns estoicos viam a morte como uma libertação dos problemas terrenos. Sêneca argumentou: "A morte é ou o fim ou uma transição." Agora vamos analisar como os estoicos lidavam com o medo da morte. Reconhecimento do medo. Os estoicos não negavam o medo da morte, mas buscavam entendê-lo e superá-lo. Epicteto disse: "Não é a morte que um homem deve temer, mas deve temer nunca começar a viver." Racionalização do medo. Os estoicos usavam a razão para analisar e desconstruir o medo da morte. Marco Aurélio escreveu: "Não haja como se fosse viver 10.000 anos. A morte paira sobre você. Enquanto você vive, enquanto ainda pode, torne-se bom." Premeditatio malorum. Esta técnica estoica envolve visualizar e aceitar os piores cenários possíveis, incluindo a morte. Sêneca aconselhou: "Prepare-se para a morte antes que chegue a hora. Quem aprendeu a morrer, desaprendeu a ser escravo." Foco no presente. Os estoicos enfatizavam a importância de viver no presente, reduzindo assim a ansiedade sobre o futuro e a morte. Marco Aurélio disse: "Não se perturbe com o futuro. Você o enfrentará, se necessário, com as mesmas armas da razão que hoje o armam contra o presente." Como podemos aplicar essas ideias estoicas em nossas vidas cotidianas? Praticar a gratidão. Agradeça pela vida que você tem, reconhecendo sua finitude. Exercício. No final de cada dia, liste 3 coisas pelas quais você é grato. Memento mori. Lembre-se regularmente de sua mortalidade para viver com mais propósito. Exercício. Mantenha um símbolo discreto, como um pequeno medalhão que lembre você da natureza transitória da vida. Cultivar a virtude. Foque em desenvolver qualidades como sabedoria, justiça, coragem e moderação. Exercício. Escolha uma virtude por semana e pratique-a conscientemente em suas interações diárias. Aceitar o que não pode ser mudado. Pratique a distinção entre o que está sob seu controle e o que não está. Exercício. Quando enfrentar um problema, pergunte-se: isso está sob meu controle? Se não estiver, pratique a aceitação. Viver no presente. Concentre-se no momento atual, evitando se perder em arrependimentos do passado ou ansiedades sobre o futuro. Exercício. Pratique a meditação mindfulness por 10 minutos diariamente. Examinar algumas citações marcantes dos estoicos sobre nosso tema.
Não é a morte que um homem deve temer, mas ele deve temer nunca começar a viver. Marco Aurélio. A morte sorri para todos nós. Tudo o que podemos fazer é sorrir de volta. Marco Aurélio. Você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e você encontrará força. Marco Aurélio. Não é que tenhamos pouco tempo, mas que desperdiçamos muito. Sêneca. Nós sofremos mais na imaginação do que na realidade. Sêneca. É importante reconhecer que a abordagem estoica tem suas críticas. Supressão emocional. Alguns argumentam que o estoicismo pode levar à supressão não saudável das emoções. Contra-argumento. Os estoicos não buscavam eliminar emoções, mas gerenciá-las racionalmente. Passividade. Críticos sugerem que a aceitação estoica pode levar à passividade diante de injustiças. Contra-argumento. O estoicismo encoraja a ação virtuosa, não a inação. Individualismo excessivo. Há quem diga que o foco no controle interno ignora responsabilidades sociais mais amplas. Contra-argumento. Muitos estoicos, como Marco Aurélio, eram ativamente engajados na sociedade. Ao encerrarmos nossa exploração sobre como os estoicos encaravam a morte e o medo, lembremos-nos, a morte é uma parte natural e inevitável da vida. O medo da morte pode ser enfrentado com racionalidade e aceitação. A consciência da mortalidade pode nos motivar a viver uma vida mais significativa e virtuosa. As técnicas estoicas, como a premeditatio malorum e o foco no presente, podem nos ajudar a lidar com o medo e a ansiedade. O objetivo não é eliminar o medo, mas aprender a viver bem, apesar dele. Convido vocês a refletirem sobre como essas ideias estoicas podem ser aplicadas em suas próprias vidas. Como a aceitação da mortalidade pode mudar a forma como você vive cada dia? Que medos você poderia enfrentar com uma mentalidade mais estoica? Obrigado por assistir a este vídeo sobre como os estoicos encaravam a morte e o medo. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de deixar um like e se inscrever no canal para mais reflexões sobre estoicismo e filosofia de vida. Compartilhe suas próprias perspectivas nos comentários abaixo. Até o próximo vídeo.